Estou acostumado a me embrenhar em territórios perigosos e hostis. Há 20 anos, eu me dedico ao estudo do comportamento de uma espécie animal denominada Homo corporativus, também conhecida pelo seu nome popular, executivo. Uma espécie encontrada em empresas e em escritórios espalhados pelo mundo. Eu e minha equipe de cientistas documentamos esses estudos em vídeo e, a partir de agora, você vai acompanhar com exclusividade essas incríveis imagens, captadas diretamente no meio ambiente desses animais. A partir delas, poderemos entender como essas criaturas agem quando enfrentam obstáculos para começar a trabalhar, ou em situações estressantes, como uma reunião, por exemplo. Vamos analisar seu comportamento de caça e alimentação, acompanhar situações dramáticas, como disputas territoriais, demissões e conflitos. Vamos entender o comportamento de paquera, atração e os rituais de acasalamento dessa espécie. Vamos ver essas criaturas em fuga e em perseguição. São 20 anos de estudos da vida do Homo corporativus. Mais uma manhã se anuncia num dos principais centros financeiros do Brasil. Milhares de habitantes do mundo corporativo dirigem-se em bandos aos seus edifícios e salas, hábito que é repetido durante os 5 dias úteis da semana. É comum observarmos esse movimento de imigração em horários fixos, geralmente entre 7 e 9 da manhã. O mais curioso é que esses seres migram de volta aos seus lares diariamente entre as 18 e as 20 horas, para repetir o caminho no dia posterior. Intrigante. Para aprofundarmos nossos estudos, nossa equipe de cientistas acompanhou de perto 3 representantes da espécie Homo corporativus. São 9 horas da manhã. Os 3 executivos que estamos estudando hoje acabaram de chegar na empresa. Estudos demonstram que essa espécie costuma levar muitas horas para começar a efetivamente produzir. Vamos agora tentar entender o porquê desse comportamento. Para adentrar seu habitat natural diário, centenas de espécies diferentes disputam um pequeno espaço de terra. O trajeto nesse espaço costuma deixá-los desconfortáveis. Alguns cientistas defendem que o desconforto é causado porque eles estão perigosamente próximos. Momentos de proximidade podem ser muito perigosos. Situações interessantes costumam acontecer durante o trajeto dessas espécies edifício acima. Os espécimes se mostram claramente indecisos sobre o local para o qual dirigem seu olhar. Alguns olham para baixo, outros parecem procurar alguma coisa perdida no ar. Outros paralisam os olhos em um ponto fixo.
constrangedora? Em elevador, não. Elevador sempre é constrangedor. É um ambiente normalmente que tem um caráter, vamos dizer, social, mas bastante formal, principalmente no trabalho. Né? É muito desagradável você entrar no elevador lotado, assim, e tá aquelas pessoas falando, gritando. Isso é bem delicado, assim. Eu prefiro ficar quietinha no canto. Ninguém consegue falar nada, todo mundo fica se contendo para não se expressar de forma mais alta, porque todo mundo vai ficar olhando. Realmente é chato, é um momento assim muito desagradável. Muitas pessoas juntas você não conhece, então normalmente é constrangedor. Então, elevador é coisa de grande cidade, prédio, de cidades populosas, né? Quando a gente tem muitas pessoas, né, convivendo junto, a gente é obrigado a cortar um pouco as relações, porque a gente não pode sair na rua e conversar com todo mundo. É normal que a gente seja um pouco mais calado, mais resguardado, a gente não tenha tanto contato social, um pouco de bicho da cidade, assim. No elevador, a gente é obrigado a ter um convívio, né? A gente está fechado num espaço pequeno, né? Uma proximidade por um tempo determinado. A gente fica ali uns 10, 15 segundos, né? Então aí tem esse constrangimento, porque você está programado para não falar, para você evitar esse contato com pessoas estranhas, só que de repente você está ali perto, pessoa compartilhando um espaço pequeno, uma coisa até íntima assim, com uma pessoa desconhecida. Calma, pessoal. Tá tudo sob controle. A empresa tem uma equipe devidamente treinada para esse tipo de caso. O Habitat empresarial cuida para que as criaturas que nele vivem tenham uma constante sensação de segurança. Para isso, eles mantêm equipes devidamente treinadas. Eu tenho certeza que eles estão planejando o nosso resgate. Isso aqui tá bem mais divertido que a reunião que a gente tinha que estar agora, né? Bem mais. Quer ouvir também? Pega aí. Perigo já. Eu fiquei preso já num elevador uma vez. Ficou, tipo, sei lá, 15 segundos e voltou. Eu tava sozinho. Imagina você ter a sensação que o elevador vai cair, você fica com aquela coisa, meu Deus, e agora? O elevador lá de casa, ele parou entre o 0 e o 1. E aí a gente apertou um botãozinho que abre a porta de emergência, só que tava entre um andar e outro. E ela se desesperou, começou a apertar todos os botões e tal. E minha mãe é assim. Procurei ter calma, né? Porque se eu entrar em pânico, aí fica tudo pior, né? E aí sim fica perigoso. Pessoal, já vamos abrir aí, ok? Ok. Finalmente, as criaturas foram resgatadas do perigo que corriam. Espécimes corporativos costumam não saber agir em situações ameaçadoras. Cientistas comprovaram esse dado em pesquisas de laboratório. Como estamos observando, essas criaturas abominam coisas que lhes fogem ao controle. Vai lá, esfrega. Abre um pouco agora. O Diógenes está atrasado, eu não acredito. Lindaci, liga pra ele agora mesmo. Ah, pois não. São 10 horas da manhã e finalmente o executivo 1 conseguiu chegar em sua sala. Já o executivo número 2 nem ao menos entrou na empresa. Eu vou continuar aqui, observando esse fenômeno interessante. A que horas essas criaturas começarão a produzir? A savana africana esconde alguns segredos e muitos exploradores estão ávidos por descobri-los. Este é um território que abriga uma grande quantidade de espécies animais e suas reações e comportamentos são sempre alvo de curiosidade e espanto. Assim como a África, a savana corporativa é um local hostil, perigoso e que esconde segredos nunca antes pesquisados. Esse território abriga uma grande quantidade de espécies humanas, cujo comportamento raramente foi foco de estudos mais profundos. Nossa
equipe de cientistas é pioneira e trabalha para entender o comportamento das espécies que vivem nesse intrigante local. Por isso, já há algumas horas, eu estou acompanhando os movimentos de 2 representantes da espécie Homo corporativus que estão tentando desempenhar a função que lhes foi designada para poder sobreviver nesse habitat, a empresa. Já se passou 1 hora e, pelo jeito, nenhum deles conseguiu ainda cumprir esse objetivo. Alguns representantes dessa espécie parecem ter perdido durante os anos o total controle de seus movimentos e atitudes. Oi, dá pra vir aqui rapidinho? Meu computador não tá funcionando. Alguns cientistas que estudaram esses seres de perto relataram a comum incidência de gastrites, insônia, dores de cabeça e outros males relacionados. Estresse é uma reação orgânica de adaptação. É um resultado de uma reação entre fuga e luta, ou entre elementos externos que agridem organismos psíquicos, físicos, infecciosos e outros. Então, nisso se forma uma reação de defesa que vai procurar proteger o organismo, o corpo. Na medida que essa reação vai se formando, o corpo entra realmente numa situação de combate a um problema. E nessa fase de combate, que geralmente o cortisol alto e é causado pela adrenalina, vários órgãos podem ser afetados. Várias circunstâncias. Por exemplo, gastrite é uma delas. Cara, olha esse e-mail aqui. Já são 10h20 e o Executivo 1 ainda não conseguiu trabalhar. Olha que bacana. Por mais que pareça querer, suas atividades do dia ainda levarão muito tempo para serem iniciadas. Isso o está deixando nervoso. Oi. Quê? Doação. Me faz um favorzinho, me liga daqui 20 minutos. Claro. Repare como os músculos contraídos e o suor que brota sobre seus lábios e axilas demonstram claramente sua agressividade reprimida. Sua cabeça se movimenta de um lado para o outro. Sua mão aperta com força o gancho do telefone. Já nas reações do sujeito acuado, ao contrário de seu companheiro de grupo, podemos reparar que toda a sua agressividade, fruto de semanas sendo reprimida, encontrou uma válvula de escape e, nesse momento, está sendo canalizada contra a catraca. O executivo número 2 continua combatendo o ameaçador obstáculo que o impede de adentrar seu território. E seu chefe demonstra sinais de irritação. Lindaci, o que é que está acontecendo com ele, hein? Eu já liguei, doutor Siqueira, mas só dá a caixa postal. Liga de novo, vai tentando, vai tentando. Sim, senhor. Parece que essa criatura não conseguiu se livrar dos obstáculos racionalmente. E agora acompanhamos ações desequilibradas e agressivas. Mas esperem. Parece que finalmente o espécime vai conseguir fazer o que pretendia. Ou talvez não. Doutor Siqueira está convocando todo o departamento para uma reunião de última hora. Agora. Está esperando na sala 5. Outros obstáculos sempre se apresentam.